Fala pessoal, André aqui, beleza? E o grande dia chegou, cara. Hoje nós vamos tirar as dúvidas de vocês sobre DDR4 contra DDR5. Para quem tem acompanhado as últimas lives aí, nesse mais de um mês, eu fiz aqui cerca de 150 horas de benchmarks para chegar à conclusão. Eu fiz testes em DDR4 contra DDR5 em 9 placas de vídeo, em 3 processadores, e também em 3 resoluções, 11 jogos. Deu bastante trabalho, tá? Deu bastante trabalho. Quem acompanhou as últimas lives aí dos últimos 45 dias deve ter acompanhado um pouco desse trabalho. Hoje, obviamente, eu não vou compilar todas essas informações, porque seria informações demais para compilar em apenas um vídeo de menos de 45 minutos. Então a gente vai compilar aqui o pior cenário possível, onde a gente vai ver o desempenho da DDR4 contra a DDR5 e também o custo por frame disso, tá? Lembrando que os membros do canal já receberam spoilers disso, tanto lá no nosso Discord, que é discord.gg/chipart, ou escreve Discord Chipart aí aqui no YouTube, que vocês vão achar o vídeo lá, tem link, tem tudo. Ou entra no Discord, procura por Chipart que vai estar lá o nosso servidor também. E os membros aqui do YouTube também já receberam esses spoilers crocantes somente para membros na aba comunidade aqui do YouTube, tá? Então, eu quero mostrar para vocês diversos dados aqui, né? Eu vou comparar Core i3, Core i5 e Core i7. Então, vamos pular para os gráficos aqui, onde a gente vai conversando e eu acho que vai ficar mais interessante essa nossa explicação, tá? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui este gráfico, onde nós temos aqui o Core i3 12100F com DDR4 contra o Core i3 12100F com DDR5, tá? Olha só, por incrível que pareça, a DDR4 ficou aqui com mais frames do que a DDR5, lembrando que todos os testes aqui foram feitos, DDR4 foi feito com 2x8. No final do teste eu vou mostrar com 4x8 também. Mas nesse momento, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, empate técnico, não tem muito o que a gente comentar aqui, mas agora a gente vai adicionar aqui os Core i5 e a gente vai indo devagarinho, né, olhando aqui o desempenho dos Core i5, agora com o DDR4 e DDR5, e vocês podem ver aqui como que fica, tá? Então a gente tem agora aqui o Core i5, 190 frames na média. Isso aqui foi comparado com uma RTX 3080 da Galaxy, cortesia da Galaxy Brasil. Muito obrigado, um grande abraço pessoal da Galaxy, uma das poucas empresas que ainda apoiam o nosso trabalho aqui no YouTube, e as placas dele têm 3 anos de garantia. Então, somente isso, né? Então, a gente tem aqui os Core i5, tá? 12400F com DDR4, 12400F com DDR5. Lembrando que aqui o DDR4 é com 16 GB, 2x8, tá? 3200 MHz, ok? E aqui o DDR5 é 2x16, 4800, que é a memória padrão, a frequência padrão das memórias DDR5, tá? Então a gente pode ver aqui que o DDR4 para o DDR5 foram aqui 5 frames de diferença, tá? Obviamente isso vai refletir bastante no custo por frame, porque vocês sabem que a memória DDR5 está custando aí de 3 a 5 vezes mais cara do que uma memória DDR4, tá? Mas vamos agora para o pior cenário possível. E esse eu acho que é o grande ponto que nós deveríamos de chegar, que é com o Core i7, tá, galera? Então aqui com o Core i7, que é o melhor processador que a gente tem hoje para testar. Infelizmente não temos o 12900K, não teríamos nem water coolers para colocar um 12900K caso nós tivéssemos recebido ele da Intel. Mas olha só, então a gente tem aqui o pior cenário possível entre um Core i7 12700F com DDR4 e DDR5. A gente tem aqui de 5 a 6 frames de diferença na média, tá? Essa aqui é a média em Full HD em 11 jogos, tá? Já vou mostrar também em outras resoluções, tá? Vou mostrar também em outras resoluções, né? E aí o pessoal vem e fala assim, André, não é justo, vocês estão comparando DDR4 2x8 contra 2x16, não é justo comparar 32 GB contra 16 GB. E eu escutei vocês e eu fiz aqui testes com 32 GB de memória também. Eu vou colocar aqui os 32 GB na tela, tá? Então a gente tem aqui o 12700F DDR4 32 GB. Foram 4 pentes de 8, 3200 MHz. Notem que nós temos uma parada bem interessante aqui, que é o que? O 12700F DDR4 com, no caso, 2x8 vezes 4x8, a gente conseguiu extrair aqui cerca de 5 frames a mais, e a gente conseguiu, se a diferença de 199 para 205 já era muito pequena, de 2x8 contra 2x16, a diferença aqui entre 4x8 e 2x16, né, DDR4 contra DDR5, acabou se tornando um empate técnico, tá?
E aí entra aquela questão que eu já comentei pra vocês diversas vezes, que me parece que, assim, eu tenho umas opiniões às vezes um pouco polêmicas, né? Mas me parece que as pessoas que indicam o DDR5 estão beirando a criminalidade, né? Estão beirando chamar o pessoal que acompanha os vídeos deles de imbecis. Desculpa, é opinião minha, é minha opinião sobre isso, tá ligado? Porque é aquela questão que eu já levantei diversas vezes aqui pra vocês. Ah, mas teve mais desempenho, mas ganhou. Sim, ganhou, mas a que custo, né? Não apenas a que custo de por frame, a que custo financeiro, mas a que custo de uma placa-mãe melhor e assim por diante. Por exemplo, a gente viu dezenas de vídeos quando lançou o 12900K, onde o 12900K agora humilha os Ryzen e não sei o que, e realmente ganharam, eles são melhores. Mas a que ponto, não é mesmo? Tu colocar um watercooler de 3 mil reais... O pessoal convenientemente esquece de falar que tem que colocar um watercooler de 3 mil reais, convenientemente esquece que tem que colocar uma placa-mãe que custa mais de 1.500 reais do que uma placa-mãe mediana. Assim, sabe? Às vezes tem aquele Alzheimer seletivo de alguns reviewers aí, que são pessoas que, obviamente, chamam o público de imbecil e, obviamente, eles farmam esse tipo de público, né? Aqui, a gente sempre joga o branco no preto, preto no branco, a gente sempre tenta ver o lado não apenas de nós, reviewers, loja, que eu quero vender todos esses hardwares para vocês, mas também tentar achar qual que é a curva de custo-benefício e tudo mais ali para vocês. E nós vamos achar agora. Eu vou mostrar para vocês compartilhar uma outra tabela que eu fiz aqui, que eu já... Ah, não, primeiro eu quero mostrar o desempenho, desculpa. Deixa eu mostrar o desempenho para vocês aqui, DDR4 contra DDR5 nas outras resoluções. Eu já ia esquecer disso, hein, pessoal? Eu ia ter que regravar esse vídeo, tá? Mas olha só, aqui a gente tem então o desempenho em Full HD. Agora a gente vai colocar aqui o desempenho em 2K. E, pessoal, é praticamente a mesma coisa. Vocês sabem, né? Tem uma Masterclass, cara. É um vídeo que eu recomendo. É um vídeo antigo da Chipyard, mas que é muito importante hoje ainda, que é a Masterclass de RAM. Olhem aquele vídeo vai te dar uma sólida ideia de frequências de memória, Intel e AMD e tudo mais. Por favor, olhem aquele vídeo, galera. Aquele vídeo lá realmente é muito bom. Aquele vídeo foi mais de uma semana de trabalho para fazer. Tem capturas de tela, tem dados, tem tudo, tem tudo. Aquele vídeo é um dos melhores vídeos que nós já fizemos até hoje no nosso canal do YouTube. É um vídeo que eu me orgulho bastante de ter feito todos aqueles testes e ter quase morrido durante uma semana fazendo benchmarks de frequências de memória, tá? Então deem uma olhada naquele vídeo lá, tá? Mas olha só, então, a gente nota aqui que em 2K, obviamente, o impacto de performance de DDR4 para DDR5 é ainda menor do que o de Full HD, porque também dá menos frames, né? E agora nós vamos para 4K. Eu vou mostrar aqui para vocês em 4K. Segue-se a mesma coisa, tá? O i7 com DDR5 tem mais desempenho? Tem. Mas a que preço? A que preço? Você bota a mão no bolso, você bota a mão na consciência e você que decide isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no custo por frame, tá? Eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles das memórias DDR5, tá? Vocês estão vendo aí na tela que nós temos aqui, eu coloquei, ó, 2x16 4800, 2x16 4800, né? No Core i3, 5 e 7. E aqui nós temos 2x8, 2x8 e 2x8, tá? Eu acho que eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui a versão com 32 GB de memória também. Coloquei a versão com 32 GB de memória aqui nesse gráfico, tá? Então, esse é o momento de discrepância total da memória DDR5, tá? Que é quando tu analisa o custo dela. Lembrando que o pente os 2x16 que nós testamos aqui, 4.800 MHz, são aqueles da Kingston, a Beast, 4.800 MHz, nós pagamos 2.580. Talvez já tenha baixado um pouco esse preço, 100, 200 reais talvez, mas eu coloquei o preço que nós pagamos aqui e dividimos pela média de frames que nós conseguimos nos testes anteriores, tá? Então, não tem muito o que eu falar para vocês, né? Se a gente olhar aqui embaixo, o 2x8, ele custa R$ 2,55 por frame, R$ 2,42, R$ 2,30. Então, ali, tanto no i7, no i5 e no i3, o custo por frame da memória ficou realmente muito baixo, ficou realmente bem parecido. Se a gente colocar os 4x8, que é mais justo, conforme alguns de vocês falam aí de casa, não é justo comparar 32 contra 16. Eu entendo vocês, é por isso que foi feito mais algumas horas de benchmark aqui pra gente descobrir esse resultado. Esse teste de 4x8 eu só fiz na 3080, eu não fiz nas outras 8 placas de vídeo, tá? Então futuramente, quando vocês forem analisar os dados, a gente vai comentar sobre isso, mas não vai ter o resultado de 4x8, tá? Vai ser sempre 2x8, que é o mais comum hoje, não apenas nas máquinas da Chipart, mas é o mais comum no mercado nacional todo, tá? Então aqui, 4x8, né? O custo por frame, ele acabou subindo, né? Para R$ 4,50 por frame, mas a discrepância vem na DDR
DDR5, né? Onde o custo por frame é aqui 3 vezes mais caro do que a mesma quantidade de memória aqui DDR4, tá? Isso levanta várias red flags, né? Levanta várias bandeiras vermelhas que a gente sempre comenta para vocês, pessoal. Então não adianta vocês olharem ali qual que é o melhor desempenho, qual que é o que ganha mais frames. Não necessariamente isso significa algo, né? Ganhar a que preço, né? A gente sempre levanta essa questão para vocês. A gente poderia até mostrar aqui em outras resoluções, mas a escadinha fica exatamente igual. Até posso gravar aqui, ó. 3, 2, 1, foi. Vou voltar a gravar aqui, só para mostrar para vocês aqui também em outras resoluções. Vou botar aqui em 2K o custo por frame, tá? Fica exatamente uma escada muito proporcional à que a gente tinha visto antes, e também aqui o custo por frame em 4K. Fica exatamente a mesma proporção. Os valores obviamente mudam, mas fica exatamente a mesma proporção. Vou parar de gravar aqui a minha tela e quero conversar com vocês sobre isso, tá? O que eu vejo é o seguinte, galera, DDR5 é sim um salto de desempenho, é sim um novo padrão, e ela deve se tornar padrão nos próximos anos, tá? O grande problema é que agora, né, nesse exato momento, não tem essa 12ª geração da Intel com o DDR5, eu não tenho como recomendar para vocês, porque não seria nenhuma questão de quem tem mais dinheiro do que bom senso, seria uma questão de praticamente cair naquele gráfico que eu sempre falo para vocês, que é a curva da imbecilidade, que é quando a pessoa começa a gastar muito mais dinheiro e não tem um desempenho proporcional, né? O custo-benefício não é interessante, o custo por frame não é interessante, e aí vem várias pessoas, não, André, vocês estão brigando contra as tecnologias. Pessoal, nós já temos o nosso canal no YouTube aqui há mais de 10 anos, a nossa empresa já existe há mais de 10 anos, nós já nós já vivemos, né? O que você leu, a gente viveu, entendeu? Nós já passamos a transição entre DDR3 para DDR4. Quando lançou DDR3 para DDR4, também era um pouco mais caro. Não era 3, não era 5 vezes mais caro. Era daqui a pouco 50, 60, 70% mais caro. Não foi essa coisa tão gritante de desempenho, por uma série de questões, né? Hoje as memórias DDR5, elas têm um controlador de memória interno delas, não saiu da placa-mãe para ir para a memória RAM, e isso ia deixar mais baratas as placas-mães, mas não é o que a gente vê, né? Parece que as fabricantes e tanto a Intel, elas têm quase aquele mesmo poder do que certos estados, né? Eles te vendem algo que vai te prejudicar como sendo um benefício, e tu tem que engolir aquilo porque esse é o novo padrão, tá? Algumas pessoas estão questionando quando que vai ser inegavelmente superior às memórias DDR5. Eu vejo que vai ficar inegavelmente superior às memórias DDR5 quando a gente tiver cerca de memórias DDR5 acima de 7.000 ou 7.000, cerca lá de 7.000 MHz, desde que o custo delas não fique tão mais alto. Na verdade, nesse exato momento a gente tem memórias 7.000 MHz já DDR5, obviamente eu não recomendo vocês utilizarem frequências acima do que a Intel propõe, que é 4.800 MHz, porque vocês podem ter problemas de garantia no futuro com esses pentes de memória, né? Não recomendo que vocês... Eu não sei nem por que tem para vender. Só que aí abre uma outra questão, né? Eu, pelo meu cálculo aqui, para minha regra de 3 com supletivo de 2º grau, eu vejo que as memórias DDR5 vão ser inegavelmente superiores e vão realmente valer a pena quando o padrão da Intel for cerca de 7.000 MHz, e aí abre, botando agora o nosso chapéu de alumínio aqui, colocando o nosso chapéu de alumínio, me abre uma questão de que diversos sites lá fora receberam memórias DDR5, quando foi lançada, receberam memórias DDR5 cerca de 7.000 ou até mais do que 7.000 MHz para fazer os testes para vocês. Se eu tivesse recebido, também teria feito, mas obviamente voltar e fazer os testes com memórias com frequências mais baixas é o mais justo, é o que a gente julga aqui mais interessante para o nosso cliente, para o nosso público, tá? Galera, ficou alguma dúvida sobre esse teste DDR4 contra DDR5? Vocês querem ver capturas de tela? A gente pode fazer. Vocês querem ver? Eu até estou disposto a fazer isso para vocês, a gente achar algum ponto onde DDR5 seja diferente. Será que em edição de vídeo é bom? Será que em 3D Mark? Será que em benchmarks sintéticos? Por favor, deixe os comentários aqui embaixo, os comentários com mais likes, né, os comentários mais relevantes ali. A gente vai pegar, botar nossas bancadas aqui para trabalhar. A gente pode fazer isso tudo ao vivo, podemos fazer live stream de tudo isso. Então, deixe os comentários de vocês aí, que é extremamente importante. Se você quiser ajudar o nosso trabalho, pode virar membro aqui do canal e comprar computadores na chipart.com.br, sempre mantendo esse trabalho extremamente transparente para todos vocês aí de casa. Um grande abraço, vou ler todos os comentários, então deixe seu comentário aqui embaixo. Valeu e tchau, tchau.